Queridos irmãos, amigos, ouvintes, participantes do projeto EBD em Síntese Podcast, nós vos saudamos com a paz do Senhor. Estamos aqui com a lição de número 11, do dia 16 de março de 2025, que tem como tema: a salvação não é obra humana. Nós queremos aproveitar e saudar os nossos irmãos, Pastor Aldo, Irmã Milde, Pai do Senhor, Pastor Aldo, Pai do Senhor, Irmã Milde. A paz do A Senhor, paz do pastor Ítalo, a Senhor, paz do Senhor, irmã Milda. ao pastor Aldo, a paz do Senhor, e A ao paz do pastor Senhor. Ítalo também, e a todos Também os nossos ouvintes, né? É verdade. Também transmitimos a nossa saudação ao nosso pastor Martim Alves da Silva, presidente da nossa igreja, da IEDERN, e o diretor do nosso departamento de ensino, pastor Reinaldo, diretor do DENEC, fica aqui aos nossos pastores, também a nossa saudação. Nós temos como lição hoje, para trabalharmos o tema: a salvação não é obra humana. O texto áureo encontra-se em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática extraída desse versículo é: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. A leitura em classe é a leitura que praticamente vai embasar todo o conteúdo da lição. Encontra-se em Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, no qual, até no primeiro tópico, vai ser feita a exegese, né? A explicação desse capítulo 2 de Efésios, capítulo profundo das Escrituras, que fala diretamente sobre esse tema da salvação. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que vai embasar, e a palavra-chave da nossa aula de hoje é salvação. Esse é um tema muito importante para o cristianismo, para a nossa fé cristã, porque é a boa notícia, né, irmã Milda? A salvação É verdade. é a boa nova. Não é É o assim, dom de pastor? Deus. É verdade, pastor Ítalo. E nós podemos já começar afirmando que, para essa lição, nós vamos ter uma noção do que seja salvação e também vamos ter uma boa base bíblica para podermos defender a nossa fé em Cristo Jesus. É verdade, não é assim, irmã Milda? É verdade. Nós te- teremos a oportunidade de ver o embasamento bíblico da salvação pela graça, que é a fé que nós abraçamos, e em seguida nós vamos estudar um pouco sobre as teologias inadequadas acerca da salvação, né? Para que E os são, irmãos e são muitas, né, tenham, irmã Milda? São é, muitas. são, são Nós temos muitas. aqui alguns destaques da nossa lição, mas nós temos aí muitas teologias que entendem a salvação de maneira equivocada, como legalismo, universalismo, o semipelagianismo. Nós estudamos numa lição passada um pouco sobre a doutrina de Pelágio, né? E nós temos aí o antinomianismo, que é um tipo de salvação que você aceita Jesus, pastor Aldo, como Salvador, mas não como Senhor. Ou seja, você tem fé em Cristo para a salvação, mas não tem nenhum compromisso com a santificação. Então, várias outras, né? Hoje a gente vai abordar algumas específicas na nossa lição, mas nós temos aí, no primeiro tópico da lição, pastor Aldo, a salvação sobre a graça de Deus. Muito bem, pastor Ítalo. Nós vamos começar abordando esse tema, né? A salvação não é obra humana, tomando como ponto de partida a nossa verdade prática, né? Que diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo e não das obras humanas. Com isso, o escritor, né, o comentarista, ele quer deixar claro que não há recurso humano que possa salvar o ser humano, né? Ou seja, o homem ele não pode ser salvo com seus próprios recursos, ou seja, eles se esgotariam antes de qualquer, né, tentativa de salvar-se a si mesmo. Também é uma afirmação bíblica de que somente em Deus há salvação. Então, na verdade, o que nós temos são afirmações bíblicas a respeito da salvação, mostrando que Jesus Cristo
ele é o único, né? É o único onde há salvação que pode salvar, né? É o único que pode salvar o homem, salvar o mundo. E que a fé em Jesus, né, como a fé em Jesus, ela é suficiente para a salvação do homem. Né? A fé em Cristo Jesus, ela é suficiente e ninguém é salvo pelas obras e ninguém é salvo a não ser pela graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, pois a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, esse texto, né, que foi dito aí, de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, que é a base bíblica para nós discutirmos em classe, já que essa lição, como um todo, ela traz uma finalidade muito clara, que é defender a fé cristã, ou seja, dar ao homem, dar ao crente recursos para que ele possa defender a sua fé em Cristo Jesus. E aqui, mais uma vez, esse texto vai mostrar que a salvação, não é pela fé em Cristo Jesus. E ele começa dizendo que e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a gente vê aí o estado do ser humano. Descreve, né? O apóstolo Paulo descreve o estado em que nós nos encontrávamos. E essa é a triste realidade do homem hoje. Ou seja, hoje o homem encontra-se, de fato, desta forma, desta maneira, morto em suas ofensas e pecados, fazendo a vontade, né, a sua própria vontade, seguindo o curso deste mundo. E aí ele descreve a condição humana, não é? Logo depois, ele vai mostrar aqui no versículo 5, dizendo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é? Então, ele mostra que, mesmo mortos em nossas ofensas e pecados, que é o estado espiritual em que nós estávamos, né? Sem Cristo, separados de Deus, isso não significa dizer que essa nossa condição de mortos seja uma condição de aniquilados, no sentido de não ter mais nenhum retorno, mas simplesmente de separação de Deus. Né? A ideia de separação, estávamos separados de Deus. E ele faz isso duas vezes. Aqui no versículo 1 ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E no versículo 5 diz: estando vós mortos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então ele mostra que a salvação, ela é oriunda de Deus, ela é uma obra de Deus, pois o versículo 4 diz: mas de Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não é? Ele nos salvou por sua graça. Então a graça, ela passa a ser a parte de Deus na salvação, e a parte do homem é a fé. Por meio da fé, o homem agora alcança a salvação que é oferecida gratuitamente por Deus. E a gente percebe que a graça, né, como foi dito aqui, pela graça sois salvo, ela é repetida no versículo 8, quando diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o homem, primeiramente, ele encontra-se num estado de pecado, de separação de Deus, né? Então vem a fé em Deus, ou seja, você crer no Senhor, e é suficiente a crer no Senhor Jesus, porque Paulo diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, não é? Então o fato de crer em Jesus é suficiente para salvar o homem. Agora, o crer em Jesus, esse ato de crer em Deus, ele é oriundo da graça. A graça de Deus que nos revela o nosso pecado, nos mostra o nosso pecado e nos oferece Jesus como nosso Salvador. Então, pela graça, a graça de Deus entra em ação, a graça de Deus age na nossa vida. Ela vem primeiro, desperta a fé em nosso coração e a gente alcança a salvação. A salvação é o resultado desta graça com a fé. A graça de Deus se há manifestado, diz o apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Então, a salvação, ela é obra de Deus, ela vem como fruto da misericórdia de Deus, né, que é riquíssimo em misericórdia. A graça passa a ser um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos a graça, mas mesmo assim Deus nos alcançou por sua graça, e a fé em Cristo nos leva à salvação. Então, somente a fé em Cristo, independente das nossas obras, independente, como disse Paulo aos Gálatas, né, de cumprirmos a lei, porque os Gálatas queriam que aqueles que fossem salvos também cumprissem a lei. Então, a salvação, ela é pela graça, é um favor imerecido e não depende do homem, no sentido de qualquer tentativa do homem de procurar a salvação pelos seus próprios recursos, não é? Isso é um esforço inútil, não é? E também não requer um esforço adicional, ou seja, a obra de Cristo e mais alguma coisa. Não, nós só precisamos de termos fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e esta fé é suficiente para salvar o homem. Então, neste primeiro tópico, nós vamos encontrar a salvação sob a graça de Deus, não é? A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E é esta graça que alcança o nosso coração, que devemos firmar a nossa fé na graça de Deus, no favor imerecido do Senhor, sabendo que as nossas obras, elas são fruto da nossa fé, e não praticarmos obras para obtermos a salvação. As obras com relação à salvação, elas são sem valor. Por quê? Porque ela independe das obras, né? A salvação independe das obras. Agora, quem tem fé no Senhor, diz o apóstolo Tiago, que este tem obras, e é uma forma de nós demonstrarmos a nossa fé através das nossas obras, como, por exemplo, crendo em Jesus, obedecendo a Jesus, vivendo uma vida de santidade, não é? Tendo apego à palavra de Deus, uma vida de oração. Tudo isso são obras que advêm de uma fé genuína em Cristo Jesus. Portanto, é esse o comentário que temos que fazer deste primeiro tópico. Pastor Ítalo. Pastor Aldo, eu tenho aqui uma citação no final da lição que eu acho interessante, de A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. E o meio vem antes do fim. Num manual de teologia que eu tenho aqui em casa, a respeito desse primeiro ponto da lição, eu fiz aqui fiz aqui uma escrita que eu achei, que resume assim essa primeira parte. Eu já passo para o comentário da irmã Milde. Quando a gente faz a exegese de Efésios 2, do 1 ao 10, o que fica claro é: o homem não está simplesmente longe de Deus, mas está espiritualmente morto. Isso enfatiza a total incapacidade do ser humano em se salvar sem a intervenção divina. Eu achei interessante essa conclusão de Efésios capítulo 2, no manual de teologia que eu estava dando uma olhadinha aqui em casa. Irmã Milde. É verdade. Nós achamos bem importante esse comentário aqui dessa lição sobre a salvação como uma obra não humana, mas a gente sabe que a regeneração, a reconciliação, só quem opera é o Senhor, e pelo poder do Espírito Santo, como está escrito no textuário, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A revelação da salvação vem através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ao ouvir a palavra, a pessoa crê. E se crê, faz confissão, crê no coração para a justiça, né? E faz confissão diante dos homens para a salvação. E eu acho interessante, tanto na carta aos Romanos como a carta aos Efésios, Paulo, antes de explanar a doutrina da salvação, ele mostra o estado do homem, né? O estado pecaminoso, separado de Deus, esse, como já foi falado pelo pastor Aldo, mortos em suas ofensas e pecados. E é muito importante a gente frisar quando
é um tanto difícil de se dizer, mas é a verdade. Que as pessoas que estão fora do aprisco do Senhor, que não aceitaram ainda a Ele como Salvador, eles estão sob o domínio de Satanás. É o segundo versículo aqui, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades. E quando Paulo fala aos Colossenses, ele diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando ele se revela a Paulo, ele diz, você vai anunciar a palavra, trazendo a revelação, a iluminação para aqueles que estão em trevas, para que eles sejam libertos de Satanás, libertos do poder do pecado, porque quem tem o aguilhão do pecado, quem trouxe o pecado para o mundo foi Satanás, aquilo que nasceu no seu próprio coração, não é? E ele passou para a humanidade. E essa questão da salvação, de outras maneiras, não existe salvação fora de Jesus. É o que está escrito na palavra como a gente crê. E o próprio Senhor, escrevendo através de Isaías, ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Mas as pessoas, de modo geral, nesse segundo tópico que a gente vai entrar aqui, buscam outras maneiras de salvação, mas não há nenhuma esperança de salvação fora de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. O próprio Jesus, ele disse, no Evangelho de Mateus, nós lemos que ele disse assim, que ninguém vem a ele se o Pai não o trouxer. Quer dizer, ou você tem que ouvir primeiro. Tem até um versículo que ele fala que os mortos ouvirão. Ouvirão, sim, na ressurreição, mas eu acredito também os mortos nos pecados, ao ouvir a palavra, eles são despertados para a salvação. É como você acabou de falar aí, nesse textozinho que a graça, não é? A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Deus viu, olhou do céu à terra, viu o estado pecaminoso da humanidade, não havia nenhum sequer que buscasse a Deus. E foi uma iniciativa dele pela sua boa vontade. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram, dizendo boa vontade para com os homens. Foi a boa vontade de Deus que trouxe o seu filho ao mundo para salvar. Por isso, Tito também, o pastor Aldo já até se referiu a esse versículo, na carta a Tito, Paulo disse no capítulo 2 e 11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, quem ouvir, e nós vemos assim, que há essa condição para a salvação, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio Jesus, quando falou a Nicodemos, ele disse que quem crê nele será salvo, quem crê no Filho, quem crê no Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele veio não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a condição é essa, crer. Tem que crer. E como as pessoas não creem no Senhor, aí ficam buscando outros caminhos que não... E isso é muito antigo, né? A questão, por exemplo, nós estamos vendo nesse segundo tópico aqui, os reencarnacionistas, né? As doutrinas da reencarnação, que tem até aqueles que acreditam na transmigração da alma no hinduísmo, né? Que você pode ser reencarnado num mosquito, num rato, num outro animal qualquer, mas o que é nascido da carne é carne. Se houvesse reencarnação, Jesus já disse, o que é nascido da carne é carne. Tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Então, é a operação feita por Deus no homem interior, pela lavagem da palavra, a lavagem da regeneração, a lavagem que santifica e que nos traz essa comunhão com Deus. E para isto, Deus enviou o seu Filho para efetuar aquele sacrifício vicário. Nós não podemos falar em salvação sem lembrar da expiação. A encarnação e a expiação são dois pontos muito importantes a serem ressaltados na doutrina da salvação. O Senhor se fez carne para morrer
para dar sua vida por nós, participou como um ser humano da vida, e como veio o pecado, passou a todos por um homem só, também a graça de Deus e a salvação veio por um homem, Jesus. E só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esses que atentam para outros meios de salvação, infelizmente, estão fora da crença bíblica, né? Eles são antibíblicos, eles não creem na revelação de Deus através da palavra e buscam outros caminhos. Nós temos aqui, no caso dos Hare Krishna, né? E é uma fé baseada no sikhismo, né? Definida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição, mas a perfeição só há em Cristo. Ele é quem pode nos aperfeiçoar, nos reconcilia com Deus, porque a salvação tem vários aspectos, né? A justificação, a santificação, a reconciliação com Deus. O homem morto no pecado precisa de reconciliação. E essa reconciliação é feita pela expiação de Cristo. O sacrifício que Cristo fez no Calvário por nós, a expiação. Essa é a doutrina que nós abraçamos, né? E independe das obras de cada um. E contra essa reencarnação, tem aqui 2 versículos que é interessante os irmãos procurarem sedimentar nas suas mentes. Como ao homem é dado morrer uma só vez e vindo depois do juízo, Jesus também morreu uma só vez e está sentado vivo para sempre. Jesus não ensinou sobre reencarnação. Jesus ensinou sobre ressurreição, que é a redenção do corpo do pecado. A salvação através da redenção nele. E a carta aos Hebreus fala que de uma só oblação, um só sacrifício, ele aperfeiçoou a nossa salvação. Quando ele morreu, ele disse, está consumado, e rendeu o seu espírito, né, perante o Pai. Os galacionistas eram aqueles opositores de Paulo, né, aqueles que Paulo pregava o evangelho da graça e eles vinham para desfazer aquilo que Paulo tinha ensinado, querendo dizer que eles não poderiam se salvar se não observassem a lei. Eles eram também legalistas, né? Que é através da lei que eles achavam que podiam ser salvos. E aos Gálatas mesmo, Paulo escreveu que pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser aperfeiçoado pelas obras da lei. Se fosse assim, não precisava Cristo ter vindo, né? Porque já existia a lei. A lei já estava há muitos anos sendo propagada por Israel, que, inclusive, infelizmente, eles falharam na observação da lei, mas a queda deles foi o sucesso da salvação dos gentios, né? Eles resistiram a Deus, procurando a sua própria justiça, buscando a sua própria justificação. É como essas outras religiões, de um modo geral, eles acham que pode atingir um certo nível de aperfeiçoamento humano, não tem esperança de salvação, porque se houvesse reencarnação, se fosse verdade isto, o mundo hoje estaria bem melhor, não é? Se a reencarnação é para aperfeiçoar o homem, e nós vemos que o homem está cada vez mais se distanciando de Deus, negando a sua própria identidade como humano, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e vivendo dominados pelo maligno, como a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno. Mas em Cristo há salvação. Se o homem se voltar para ele, Jesus, quando esteve na terra, falando lá entre os judeus, ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Ele tornou a repetir isto lá no Apocalipse, na revelação a João. Ele tornou a revelar isto.
é através dele. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Já foi dito aqui que até se ele buscasse recursos, Deus não aceita barganha. Tudo é dele, tudo pertence a ele, e os recursos humanos jamais poderiam comprar a salvação. Como há algumas religiões que, inclusive o que trouxe a reforma protestante foi justamente a questão da compra de indulgência, compra de perdão, através de recursos humanos. E isso tudo é contrário à palavra de Deus, porque o preço que foi pago pelas nossas vidas a Deus foi a oblação de Cristo, o sangue de Cristo derramado para a nossa salvação. E sem derramamento de sangue, segundo a lei, não há remissão de pecados. A oblação, o que é a oblação? É essa oferta voluntária, essa oferta de Cristo. Cristo se ofereceu a si mesmo ele esvaziou-se da sua glória, tomou a forma humana para morrer no nosso lugar, nesse sacrifício vicário. A oblação de Cristo, a oblação do seu corpo, foi que trouxe a salvação para a humanidade. É um dos aspectos significativos da salvação. E que muitas vezes, quando a gente prega, a gente fala de redenção, expiação, o povo do mundo não entende muito sobre isso, não é? E é interessante que cada crente saiba o que significa, o que é expiação, o que é redenção. O Senhor nos comprou com o seu precioso sangue para nos deixar livres, como quem compra um escravo. Antes escravo do pecado, ele nos libertou da escravidão do pecado, para servirmos a Deus em liberdade de espírito. Nós temos aqui um grupo também dos gnósticos. Eu até nem findei nem explicando muito bem sobre essa questão dos galacionistas. Os judaizantes queriam impor a prática da lei aos novos crentes. Atos 15:1. Os irmãos podem ler, os nossos irmãos que estão vendo o nosso podcast, podem ler. Quando houve aquele concílio, Paulo, inclusive, se antecipou a esse concílio, ele se viu tão, eu acho que perturbado com os judaizantes, que foi antes lá a Jerusalém para falar sobre isso. No versículo 1 do capítulo 15 diz assim: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, olha aí, era um mandamento da lei, e inclusive não era nem só da lei, ele é um mandamento que era anterior à lei, que foi um pacto que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Então, essa circuncisão na carne, ela diz respeito somente aos judeus, ao povo descendente de Abraão. Então, de modo nenhum, nós podemos, pelas obras da lei, sermos justificados, somente em Cristo. Gálatas 2:16. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Somos justificados pela fé, não é? Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Antes mortos, reconciliados, temos paz, porque o que faz separação entre o homem e Deus são os pecados, e Cristo veio para tirar o pecado. Como testemunhou João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora tem os gnósticos, que falam de um certo conhecimento místico, que também já existia no tempo de Paulo, um gnosticismo incipiente que falava sobre esse conhecimento, que Paulo fala até da falsa ciência, não é? Que era propagada entre os gregos e que muitos cristãos estavam sendo iludidos. E quando ele escreve aos Colossenses, ele diz que ninguém seja enredado, quer dizer, preso, sequestrado por essas noções erradas de salvação, através de conhecimento conhecimento meramente humano. E tem uma coisa: não há esperança de salvação desses gnósticos, porque só alguns iluminados poderiam chegar a
Então, que esperança há para o mundo num tipo de salvação dessa, né? E quando a graça foi trazida ao mundo, foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então, quem crê em Cristo tem a salvação, tem a vida eterna. Basta crer. Eu acho interessante também lembrar aqui, irmãos, nessa parte da lição, é a questão do monergistas, os monergistas que acham que a salvação era só uma obra de Deus, da parte de Deus, mono, único, e essa parte gista vem de uma palavra que em grego significa trabalho, quer dizer que a salvação é apenas um trabalho de Deus. A libertação é um trabalho de Deus, mas tem o sinergismo, quer dizer, a vontade da pessoa, a fé. O Senhor sempre colocou em condições a salvação para o seu povo. Se quiserdes e ouvirdes, não é? Se você quiser, receba de graça da água da vida. E aquele que crê nele, se faz nele uma fonte. Aquele que crê no Senhor, né? Se faz nele uma fonte. O sinergismo é o trabalho conjunto. Eu e Deus. Ele manifesta a sua graça, revela pela sua palavra, traz a iluminação da salvação, mostrando o estado de pecado, e a pessoa se arrepende, né? Tem que se arrepender, ver a sua condição e considerar-se um pecador indigno, e a graça salvadora do Senhor nos atinge através da fé. De graça sois salvos por meio da fé, que é um favor de Deus, que é o dom da graça, né? É o dom de Deus. E a fé, ela está no sinergismo, né? A fé, a vontade de crer, a vontade de ser salvo, a vontade de buscar a Deus, de servir a Deus, de andar não mais no curso deste mundo, é que haja essa mudança, e essa mudança realmente só quem opera é Deus, pelo seu Espírito. Mas o homem tem que dar lugar, porque o nosso Senhor, ele não é opressor como o diabo. Ele convence. Está escrito que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você ouve a palavra e vê o seu estado, é iluminado por Deus, então você vê que está numa condição triste, uma condição espiritual que não tem retorno, assim, não tem salvação, e se continuar vai se perder, mas o Senhor é o que salva. Cristo cumpriu a lei por nós. É muito importante isso aqui, né? Ele cumpriu por nós. E quando ele veio ao mundo, ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, quer dizer, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu tudo. Quando ele morreu, ele diz, está consumado. Ele fez tudo quanto o Pai havia lhe determinado. Aqui entre os gnósticos tem esse maniqueísmo também, que foi fundado por esse Mani, que fala sobre aquela guerra do bem contra o mal, e que ele coloca Deus e o diabo como equipotentes, e isso nós não acreditamos, nós não admitimos. O Senhor não tem rival na sua altura, de jeito nenhum. E Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. E o próprio Jesus disse, o príncipe deste mundo já está julgado. Então não tem mais como você ficar com medo de Satanás, como que ele seja mais poderoso ou igualmente poderoso. Nós vemos pela palavra de Deus que isso não é verdade. O Senhor não... Temos o exemplo de Jó, né, que está escrito aqui na lição, quando o inimigo quis tocar, o Senhor já deu ordem para que ele não tocasse na vida. Ele podia tocar nos bens, na saúde dele, mas a vida pertence ao Senhor. A alma dos homens, o espírito do homem, pertence ao Senhor. E o Senhor deu ordens ao inimigo para não tocar na vida de Jó.
A salvação é para todas as pessoas que creem. É necessário crer. Deus enviou o seu Filho ao mundo para libertar o homem do pecado e da potestade das trevas. Somente em Cristo é que podemos ter realmente a salvação. A libertação, quem opera realmente é Deus, mas reafirmamos, há também a vontade do homem e a sua fé como resposta ao amor de Deus para com ele. Pronto, essas são as soteriologias inadequadas da antiguidade, mas nós também temos as soteriologias inadequadas de hoje. Aí a nossa lição traz aqui 3 fontes: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. Pastor Aldo. Muito bem, pastor Ítalo. A gente viu já com a nossa irmã Milde, né, as soteriologias inadequadas na antiguidade e apenas reforçando que essas mesmas soteriologias existem hoje, né, nos dias atuais, que é bem conhecido de todos como o islamismo, né? E que fala, o islamismo, que ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que as boas ações ou as boas obras, né, elas vão ser pesadas, medidas, né? E aí, quem pesar mais é quem vai ganhar, né? Se são as más ou as boas obras, e o homem, ele aí é salvo pelos seus méritos, negando assim a obra de Jesus, negando assim a graça de Deus, né? Como a lição é uma ênfase bíblica, né, de que a salvação é uma obra de Deus e não humana, e que a salvação é pela graça, mediante a fé, a gente vai ver que esse ensino inadequado, né, mostrando que a salvação depende agora das obras dos homens, né? Então mostra a forma inadequada de se crer na salvação. Os testemunhos de Jeová, né? Você tem que só é salvo aquele que estiver na organização, ou seja, fora da organização não tem salvação, e aqueles que vão ser salvos serão 144 mil, tem mais isso, né? E que os outros não salvos, eles ficarão na terra, eles não herdarão o céu. Então, mostra que essas pessoas, né, elas também não encontram base bíblica para crer dessa forma, né, que a salvação é somente em Jesus e não na organização. E o mormonismo, né, que é aceitar também os ensinos, né, de José, crer, né, em Joseph Smith Jr., né, como o porta-voz de Deus. Então, se você não crê, você pode crer em Jesus, você pode crer que a salvação é pela graça, mas não pode ser salvo se não aceitar José Smith Jr. como o porta-voz de Deus. E a Bíblia nos deixa muito claro que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, sem a ajuda de qualquer outra pessoa, né? Não coloque por terra essas soteriologias atuais, né? Ou o ensino inadequado dessas soteriologias. Pronto, eu fiz aqui um rápido comentário do que essas soteriologias, tanto na antiguidade como as de hoje, o que é que elas têm que dificulta a obra da salvação. Elas contradizem a suficiência da graça, e quando você tem uma salvação por qualquer mérito que seja, porque qualquer esforço humano, a graça não seria suficiente e o sacrifício de Cristo ele não seria completo. Então, não é um sistema de troca. A salvação não é um sistema de troca. O segundo é porque ele nega a realidade da depravação humana. Tem soteriologias como os reencarnacionistas, eles acreditam nesse aperfeiçoamento. Então, em algum momento, eles dão crédito à depravação humana. Mas só que tem outras soteriologias erradas que não. Que elas não levam em consideração a realidade da depravação humana. É como se aquilo ali fosse apenas um erro moral de secundário, né? E também ela tem a pastoral de irmã Milda, a soteriologia errada, ela pode transformar a religião num fardo. A partir do momento que você não crê e não usufrui da graça, fica muito pesado, porque quando você não consegue cumprir pelo mérito, quando você não consegue ser perfeito em todo o processo, então acaba tornando uma religião num fardo de regras. Torna Cristo desnecessário, porque se você nos reencarnacionistas vai se aperfeiçoando, Jesus não precisava ter morrido por todos. Além de tudo, mais perigoso é que ela cria o orgulho espiritual em comparação com outras pessoas.
Quando você tem um sistema de soteriologia que ela foca no mérito, então tem pessoas que têm mais capacidade de serem fiéis, pessoas que têm mais capacidade de serem, de cumprirem as regras. Então você cria um sistema de orgulho espiritual em que algumas pessoas são iluminadas, como o gnosticismo, que algumas pessoas alcançam a revelação, torna a salvação incerta e instável, distorce o propósito das boas obras, que as obras boas são frutos da salvação e não para a salvação, e distorce também a verdade do Evangelho. Então, nós estamos aqui chegando na conclusão da nossa lição, né? Nós estamos hoje sobre a salvação. Ela é um ato da graça de Deus e ela não vem de obras. Nós estamos aqui nas considerações finais. Eu vou abrir para a irmã Milton, para o pastor Aldo, e a gente vai se despedindo aqui da nossa aula, da nossa escola bíblica dominical na EBD em Síntese Podcast. Irmã Milton, considerações finais. Justamente aquilo que o irmão já enfatizou, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não posso me gloriar das minhas ações, das minhas boas ações diante de Deus. Não aceita que ninguém se glorie diante dele. Nós vemos o caso de Jó. Jó, ele ainda que me mata, ele confiava muito em si mesmo, né? Ele confiava muito nas suas ações, ele sabia que não tinha praticado coisas que merecesse aquele castigo tão grande. Mas não, isso não agrada ao Senhor o gloriar-se, porque quem se gloriar, a palavra diz, glorie-se no Senhor, porque as nossas obras são feitas em Deus, quando somos iluminados por Ele e reforçados pelo Espírito Santo para praticarmos as boas ações, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma outra coisa que podemos relembrar também aqui nessa lição é que o Alá não é o nosso Deus, não tem nada a ver com o nosso Deus. Ele não ama os pecadores e o nosso Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho para a salvação. E como eles consideram uma salvação inadequada, diferente, pelas obras, pelos méritos, eles realmente não valorizam a expiação de Cristo. Não aceita Cristo como o mediador entre Deus e os homens. E é esta a nossa fé, né? Cristo, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Pastor Aldo? Muito bem, pastor Ítalo, nós queremos apenas agradecer a Deus, né, pela oportunidade que tivemos de estar aqui durante esse trimestre. Essa é a nossa última lição, né, no trimestre, para comentarmos. Entraremos no outro trimestre, se Deus nos permitir, e queremos deixar a nossa gratidão ao nosso pastor Martim pela confiança, ao pastor Reinaldo também pelo convite de poder fazer parte desse grupo, ao nosso irmão Ítalo, pastor Ítalo, pela oportunidade que temos de, né, estarmos juntos para comentarmos a escola bíblica, a lição da escola bíblica, nossa irmã Mili também, e é um aprendizado, né? Sempre estamos aprendendo uns com os outros e a gente sai enriquecido aqui desse podcast e desejamos muito que os nossos professores em todas as nossas escolas bíblicas, toda a nossa escola bíblica dominical, estejam aptos para reafirmar, não é? Reafirmar a doutrina bíblica da salvação, não é? Para todos os nossos alunos, e que essa lição venha trazer aquilo que se espera, né? Um fortalecimento na fé, e que cada crente saiba defender a fé quando for questionado, quando for arguido a respeito da sua salvação, que possa, pelas Escrituras, mostrar a sua fé e a sua confiança em Deus, refutando assim todo e qualquer ensino que venha contrariar os ensinos da palavra de Deus. A nossa gratidão a todos e também que desejamos um final de trimestre muito abençoados com a presença de Deus. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor. A paz do Senhor.